lembrando, a gente está lidando com potencial, né? Ou seja, potencial de diferentes ecossistemas naturais e não naturais em fornecer serviços ecossistêmicos. Então, na verdade, quando a gente coloca o potencial, a gente está falando, para mel, o potencial maior é floresta, enquanto que pastagem, agricultura e áreas não vegetais, né, que na verdade, essas áreas não vegetais poderia ser inclusive agricultura, né, que na verdade retirou, foi colhido, né, pode até fundir, acho que ele aí, né, não teriam, nesse caso aqui, mel. Obviamente que toda vez que a gente olha para esses dados e olha para essa informação, a gente tem que se questionar, né? Ou seja, será que realmente em agricultura não tem mel? Né? Essas são questões que a gente deve pensar. Né? Ou seja, tem um monte de gente que coloca para poder obter mel exatamente de milho, mel de né? Mel de citro, mel de laranja, que o pessoal chama, né? E assim por diante. Né? Mas, de qualquer maneira, sempre lembrando, a gente está fazendo um exercício. Né? Então, nesse exercício, cabe a gente definir como a gente pensa que deve ser, né, trabalhado. Então, opa, o que está acontecendo aqui? Voltou. Só puxar aqui. Então, vamos lá, pesca, né? Pesca artesanal em açudes, lagos e rios, né? Aqui eu penso que está colocado quanto que a floresta contribui para isso, porque na verdade a pesca está relacionada a corpos d'água. Né? Os corpos d'água podem estar dentro da floresta. Lembre-se, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente está fazendo, na verdade, tem que ter explicação. Né? Não pode simplesmente jogar os dados lá. Então a gente tem que lembrar disso, porque essa tabela é uma tabela que resume bastante do que a gente trabalhou até agora. Então, na verdade, que ela deveria vir com uma série de explicações. Né? Ou seja, eu posso ter N asteriscos lá. E lá embaixo está escrevendo o que a gente... a justificativa do porquê. Né? Ou seja, para cada número que a gente dá aqui, né, para cada peso que a gente dá aqui, deveria ter uma justificativa. De preferência, obviamente, né, ter inclusive algum trabalho científico que está falando sobre esse assunto. Isso de preferência. Ou seja, se eu quero fazer um trabalho bem robusto, né, eu devo ter para cada um deles, por que eu pesei dessa forma. Né? Então, a água potável, né, o serviço ecossistema de água potável, o potencial maior, sem dúvida nenhuma, é floresta, alagados, né, pastagem bem menos, agricultura um pouquinho mais, mas um pouquinho menos. Lembre-se, tudo isso aqui a gente está colocando de forma extremamente genérica. Né? Agricultura, por exemplo, a gente não está falando que tipo de agricultura que é. Tem N formas de fazer agricultura, N formas de manejo agrícola e assim por diante. Né? A gente está sendo generalista em tudo isso aqui. Né? E assim por diante. Né? Área urbana, menos 5, porque, obviamente, para água potável, a área urbana, né? A água potável que a gente está falando é direto da natureza. Né? O quanto que a água tem potabilidade. Né? Água de chuva, a gente está separando aqui, né, água potável e água de chuva, mas teria que explicar o que significa essa água de chuva aí. Né? Então, é um serviço ecossistêmico? É um serviço ecossistêmico. Né? As pessoas ficam imaginando, mas como que isso aí? Bom, ele está relacionado ao ciclo hidrológico que está mais lá embaixo, né? Que está relacionado lá nos serviços de... esses são serviços de provisão, né? Esses primeiros que a gente está pegando. Né? Então, todos eles, eu achei só resina aqui, que eu acho que talvez a gente tenha que corrigir aqui quando está menos 5, né? É isso? Aqui é menos 5, esses 3 aqui? Né? Por quê? Porque, na verdade, a gente... Ou então, o que vocês estavam imaginando de resina em corpos d'água? Oi? Porque seria um potencial... O que a gente está imaginando, né, quando a gente está colocando negativo, seria mais o seguinte, aqui na verdade tem uma escala de até 10, né, mas essa escala está falando assim, olha, existia, mas não existe mais, quando a gente está pensando aqui. Né?
Então, na verdade, no caso ali, eu acho que seria 0, né? Não tem potencial, mas também não existe. Então, depois a gente vai ter que dar uma olhadinha em toda a tabela para verificar casos assim. A gente revê, né, todos eles novamente. Por quê? Porque depois, para jogar nos mapas, é melhor a gente fazer essa revisão antes, porque daí joga tudo errado lá no mapa, vai ter que fazer 2 vezes os mapas, né? Bom, mas o que é importante aqui, né, na verdade, isso tudo aqui também é importante, porque a gente pode criar um mapa para cada linha dessa, ou seja, mel. Qual é o potencial, onde é que estão os lugares, né, dentro da paisagem, que a gente está analisando, que é a bacia hidrográfica mais a APA, que tem o maior potencial para a questão de mel. Depois a gente pode discutir se esse potencial está sendo aproveitado ou não, que daí seria um outro problema, né? Como a gente não vai para campo, como é que a gente vai saber se esse potencial está sendo utilizado? Ou seja, a gente está falando de serviços ecossistêmicos potenciais. Mas esse potencial ele pode ser um serviço ecossistêmico sendo realizado, né? E óbvio que também para a questão de mel, né, como a gente vai ver que também para a questão polinização, que as duas coisas estão ligadas, a gente pode ver inclusive áreas de demanda e áreas de oferta. Por isso que eu falava, a própria questão agrícola, né? Muitas vezes, muitas espécies que são espécies que estão nas florestas, elas vão para as áreas agrícolas onde tenha flores para obter pólen e levam para a floresta. Então ela está indo buscar a área fonte é a agricultura, né? E com essa área fonte eles aproveitam para polinizar safras agrícolas. Por isso mesmo que são importantes áreas naturais próximas de áreas agrícolas que precisem de polinização. Porque eu tenho o polinizador, ele está num lugar, né, e a planta que precisa ser polinizada está na área agrícola, né, num outro ecossistema. E eles estão fazendo aquilo que a gente chama de spillover, né, ou seja, transbordando, né, passando das áreas naturais para as áreas agrícolas e fazendo um serviço ecossistêmico. Mas, se a gente for avaliar, né, polinizadores, eles estão nas áreas naturais, não estão nas áreas agrícolas. Tá? A demanda por polinização está na área agrícola. A gente poderia também, a gente não vai fazer isso, por causa da questão de tempo, inclusive, né, mapear essas duas coisas. Isso também seria interessante, ou seja, áreas onde eu tenho uma demanda por serviços ecossistêmicos, estão demandando serviços ecossistêmicos. Por exemplo, a área urbana demanda serviço ecossistêmico, água de qualidade. E a água de qualidade vem, especialmente aqui, se eu estou colocando que é floresta, vem da floresta. Essas questões podem e devem ser discutidas quando a gente vai elaborando o trabalho. Então, aqui já é nítido, olha, alimentos de origem pequena agricultura, gado, pecuária. Floresta, água, alimentos, origem, pequena agricultura, né, de origem pecuária, vem aqui. A gente poderia até colocar alimentos diretamente da agricultura, não da pequena agricultura e pecuária. Aqui a gente tem que rever essa... O que está acontecendo nisso aqui hoje? Naquela planilha de confronto, de conflito, a gente conseguiu agrupar a nomenclatura de média, de subsistência, né? Que agrupou esse justamente. Talvez a gente precise dar uma arrumadinha aqui, porque quando a gente fala, né, alimentos, mesmo de origem de pequena agricultura e pecuário, gado, suínos, aves, etc., fica meio difícil de colocar 5 para floresta aqui. Tá? Porque a gente precisa de área para... A floresta, a gente vai pensar numa floresta, tem várias, claro que a gente também, volto a dizer, né, nós estamos sendo genéricos, né? Tem florestas manejadas de forma tal que você tem isso aí dentro da floresta também. Tá? Mas a gente precisa dar uma olhadinha geral. Oi. Isso. Então, alimentos de origem da pecuária, né, a floresta não poderia ser 5. Né? A floresta tem que ser até negativo, se for o caso aqui. Negativo não, né, porque na verdade não perdeu isso aí, ela nunca teve, na verdade. Né? Então, o que vai ter 5 realmente é pastagem.
Então, essas coisas a gente tem que dar uma olhadinha, só estou dando uma olhada geral, né, para a gente depois rever isso aqui, né? Mas o que isso aqui mostra, então, como eu falei, cada linha, ela pode ter um mapa, porque ele vai simplesmente demonstrar, né, o que está acontecendo para cada tipo de serviço ecossistêmico, como é que ele está na paisagem, né? E a gente, claro, pode ter um mapa que está somando isso aí, e isso pode ser somado de várias formas, né? Aqui no caso, por exemplo, vou pegar essa planilha aqui. Mapas? Não, esses mapas são mapas só de serviços ecossistêmicos. Esquece clima, esquece. Não estamos falando. Nós estamos falando de serviços ecossistêmicos, é. Isso. Aham. Não, ele não vai ficar poluído porque, na verdade, como o SIG que faz, né? O SIG ali que faz, o cigueiro, daqui a pouco ele atira um sapato em mim. O computador faz sozinho praticamente, né? Não, na verdade a gente vai fazer mapas da seguinte forma. A gente tem o quê? O que a gente está trabalhando? Olha, a gente tem serviços ecossistêmicos versus o quê? Usos da terra. É isso que a gente tem. Tá? Então a gente está cruzando essas duas coisas, né? E espacializando. Cada serviço ecossistêmico, ele pode ser espacializado, é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, eu quero espacializar a área que tem maior potencial para mel, por exemplo, se eu quisesse aproveitar esse potencial, onde é que eu ia colocar minhas caixas ou onde é que eu ia buscar mel? Naquele lugar lá, naquele potencial, eu ia aproveitar esse potencial. Então eu posso espacializar cada um deles. Ou posso, várias formas, né? Posso espacializar dizendo, olha, serviços de provisão, todos eles, está aqui, ó. Que é simplesmente o quê? Essa soma aqui. Estão fazendo de uma forma bem grotesca, para ser sincero, né? Porque, na verdade, a gente está somando o negativo com o positivo aí, é claro que vai dar um problema. A gente poderia separar um mapa só para positivos e só para negativos. Poderia fazer dessa forma. Como poderia também, lembre-se, né? A gente sempre trabalhou, pode trabalhar com 0, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 só, não precisaria ter tudo isso, tá? É a gente que decide, né, a metodologia que a gente vai usar e explicita isso. Mas esse mapa está falando aqui, olha, serviço de provisão, a maior parte dos serviços de provisão estão na floresta, olha, 116 pontos aqui, ó. Tem que pensar em termos de pontuação, né? Meu Deus. Ele está com time, mas não estava, é isso que eu acho gozado, porque não... Não, é o meu computador que está, ele está simplesmente porque não está... ele está hibernando, mas não era nem para hibernar. Eu não pedi para ele hibernar. Vamos colocar a bateria nele aqui, então, vai. Pode ser. Então, eu poderia fazer dessa forma. É claro que aí, ó, está aparecendo o quê? No caso de... Opa, lá em cima, né? De pastagem e agricultura, está dando negativo aqui. A gente sabe que não é negativo.
né? É porque é negativo em alguns tipos de serviços ecossistêmicos de provisão, que deram um peso alto negativo de menos alguma coisa, fibras, copaíba, castanha. Notem que isso daí, o que está acontecendo? Está sendo enviesado, a gente está com um problema metodológico aí, não há dúvida disso, né, quando a gente enxerga isso. Por quê? A gente separou alguns produtos de floresta separado, como o serviço ecossistêmico que pesou de 0 a 5, e o próprio e milho, por exemplo, separou, madeira, né? Ou seja, tem mais produtos de floresta do que produtos da agricultura, então é claro que deu um peso, deu um negativo ali. Oi? Se o pessoal da Embrapa tivesse aqui, eles iam bater na gente. Tá? E com toda a razão. Porque eu falo, não, se fosse todo mundo aqui da Embrapa, que a maioria aqui acho que é da área mais ambiental, estou achando. Né? Porque se fosse da área agricultura, isso aí daí ia dar um peso totalmente contrário. A floresta lá ia estar baixíssimo, né? E a área de agricultura e pecuária ia estar altíssimo. Essas são questões, entendeu, que a gente sempre vê em metodologia, mas a gente tem que meia culpa, né? A gente tem que ver, olha, a gente está com questões aí que a gente tem que olhar um pouquinho melhor, não é? Como a gente está falando, tem que, exatamente, deixa acontecer, depois a gente olha, analisa e pensa, olha, nós temos que resolver isso aqui, isso não é bem verdade aqui o que está aqui, tá? Em termos, ou seja, de produção de carne, né? Carne animal para venda no mercado, etc. e tal, não funciona, né? Não funcionaria dessa forma. Mas, de qualquer maneira, é claro, a maioria dos ecosserviços, serviços ecossistêmicos, realmente estão na floresta, porque é a área que tem a maior diversidade de espécies que tem. Então, da maioria dos produtos que eu posso tirar está na floresta. Não significa que isso é uma economia, né, que vai resolver o problema de tudo. Não funciona assim. Tá? Mas, sem dúvida, não tem como... Isso, boi, porco, galinha, bode, ovelha, exatamente, né? Escargot, tudo, porque aí ia ser diferente, ia dar um pouquinho diferente. Então a gente deve dar uma consertadinha nisso aqui, sem dúvida nenhuma. Né? Quando a gente pega serviços, e é claro, né, como tem um viés, mas em termos de serviços, está certo. Quando a gente pega os serviços aqui de controle, né, de regulação, que são aqui do 27 em diante aqui, ó, polinização, ciclo hidrológico e tal, tudo mais, também é claro, né, a maior parte deu para áreas naturais, né, para florestas e alagados. Né? Então, está batendo, né, com a maior parte dos sistemas funcionais, ou seja, sistemas que têm alta resiliência, que é a capacidade de absorver impacto e tudo mais, que tem maior estabilidade, são sistemas com alta complexidade. Então, é claro, se a gente comparar uma floresta com uma plantação de milho ou com uma área para gado, é óbvio que essas áreas são extremamente sensíveis a perturbações. Né? Ou seja, só basta abandonar que simplesmente ela cai sozinha, não precisa fazer mais nada. Tá? Porque ela não tem diversidade, né? Então não tem estabilidade. Bom, e, finalmente, os serviços culturais, aí, aqui também os serviços aqui para corpos d'água também deu alto, né, em vários deles, mas aqui também deu alto, né, 41, eu esperava até que desse um pouquinho mais ali, tá, mas também deu serviços culturais para florestas. Então, é claro, o que deu no serviço total, se a gente fosse espacializar, ia ter um serviço extremamente alto, quer dizer, um potencial altíssimo, né? 304 para a floresta e olha para a pecuária, menos 102. Esse cuidado a gente vai ter que dar uma olhadinha de novo, fazer uma revisão, repensar nisso daí, para a gente ver como é que a gente vai espacializar melhor isso aqui. Mas isso não deixa de ser verdade, tá? Em termos de serviços ecossistêmicos, sem dúvida nenhuma, quanto mais diversidade eu tenho, mais diversidade biológica, como o serviço ecossistêmico ele é produto, especialmente de biodiversidade, é óbvio que a maior parte do potencial do serviço vai estar em áreas com alta complexidade, com alta diversidade biológica, e conforme eu vou perdendo diversidade biológica, né, por isso que olha aqui áreas, aqui é a área urbana, né? Deixa eu até olhar lá em cima aqui. Não, aqui é a área...
áreas não vegetais. A área urbana está aqui. Tá? Então, menos 7 aqui, menos 50 aqui e 27 aqui. Mas deu menos, no fim deu 30. Por quê? Porque uma série de serviços culturais vão estar em áreas urbanas. Então, ela ganhou, né, em termos de serviços, aí no final lá ela deu. Mas tem baixíssima complexidade, mas quando a gente começa a falar em serviços culturais, aí vem um outro problema que a gente tem. Né? O que é importante dentro de serviços culturais? Onde que estão as áreas mais importantes para a questão de serviços culturais? Em geral, estão em áreas perurbanas ou em áreas urbanas. A maioria dos serviços vão estar ali. Né? Por isso mesmo, alguns trabalhos, eles separam, eles não usam área urbana. Eles pegam só as áreas rurais e trabalham áreas rurais. E a área urbana faz um outro trabalho de serviços ecossistêmicos para a área urbana, só para a área urbana. Porque aí ele consegue separar essas coisas. Né? Ou seja, incluir, né? Ou seja, só jogar para a área serviços culturais, só aquilo que está fora de área urbana. A gente poderia fazer isso também, né, para esse caso aí, ou seja, tirar aquela área urbana e falar assim, olha, isso aqui não está valendo para serviços culturais, está valendo para todos os outros serviços, mas serviços culturais não, que a gente teria que avaliar de uma forma diferente. Para quê? Para não jogar esse viés, não jogar lá dentro do nosso mapa as áreas, melhorar as áreas potenciais de serviços culturais nas zonas rurais. Né? Então, tirando um pouquinho, separando um pouquinho para poder enxergar melhor. Bom, em serviços culturais, então, olha, 78 aqui, menos 9 para a área de pecuária, agricultura ainda tem 1 aqui, e 27 para áreas urbanas. Deu relativamente alto. Bom, pessoal, tudo bem? Deu para ter uma ideia geral, só que seria bom dar uma olhada de novo, eu vou enviar de volta para vocês isso aqui, para vocês reavaliarem, olharem direitinho. Eu acho que seria interessante a gente tirar alguns aqui, ó, açaí, borracha, castanha, copaíba, fibras, e incluir num único, tá? Para diminuir um pouquinho isso aí. Mas eu deixo... extrativismo, tem que pensar o que a gente vai colocar, mas eu deixei vocês fazerem porque tem que fazer. A gente só tem um jeito da gente... Para mim, sempre existiu essa... Tá certo que eu não fui formado como professor, né? Eu virei professor, eu sou bacharel, não tenho nem licenciatura, tá? Mas só tem um jeito de aprender, fazendo. Essa é a única maneira de fazer, de aprender é fazendo. Ou seja, a gente faz de novo, faz de novo, né? Até acertar, até chegar num método mais próximo do que seria o ideal, né? Com menos erro possível. Né? Então... Não, é importante também pelo seguinte, né? Eu não estou dizendo que vocês falem assim, olha, açaí eu devo tirar. Por quê? Porque depende da localidade, ou seja, se as pessoas acham que açaí é muito importante para aquela região e tudo mais, coloca açaí separado realmente. É isso que eu não estou querendo dizer que deva tirar, tá? Estou querendo que vocês devam pensar só para não dar essa questão. É questão de relevância, exatamente. Vamos supor... sim, ele é válido de qualquer maneira, o exercício é isso mesmo, né? Ou seja, seria interessante se a gente tivesse o pessoal de lá, os extrativistas de lá aqui agora, né? E aí eles falaram para nós, não, peraí, castanha tem um valor altíssimo e castanha é muito importante para nós, por questão comercial, a questão de alimentação, etc. e tal. Aí tudo bem, aí você tira de lá de alimentos silvestres e joga castanha separado, porque ele tem importância. Então eu tenho que mapear as áreas onde tem a maior possibilidade de ter serviço ecossistêmico de provisão de castanha, porque ele é importante no sistema. Tudo bem, pessoal? O Heraldo quer mostrar o mapa primeiro que ficou aí? Mas antes, depois a gente vai corrigir esses mapas, tá? Porque a gente vai ter que dar uma olhadinha de novo. Eu estou principalmente preocupado porque vem aquele pessoal lá da coisa e vai olhar isso aí e vai falar, espera aí, pô, como é que a agricultura está tão negativa assim? Toma cuidado. Desculpa, então. Bom, então, desculpa não ter falado no microfone antes para gravar, né? Então, aqui está
a questão da inundação, né, que a gente estava discutindo aqui sem estar no microfone, mostrando a área urbana, que está aqui de baixo, né, toda a área urbana, e aqui os pontos azuis são as áreas de potencial com maior potencial de inundação, né, que seria um dos serviços que teria que ser considerado junto com a infiltração, que é o outro mapa, né. Bom, então esse aqui é um. Deixa eu desligar isso aqui. E aí esse aqui é o outro, né, do carbono. Então você vê que aqui pegando o delta entre 85 e 2022, você vê o delta esse aqui, né, o que perdeu. Então são essas áreas marrom, essas áreas mais amareladas. E aí teve algumas áreas de ganho, onde a princípio tinha sido desmatado em 85 e aí aparece já como floresta em 2022. Eu não sei se tem algum problema de classificação ou se realmente rebrotou, foi rebrota, não sei, talvez tenha sido, né? Talvez tenha sido. E aí as áreas de grande perda de carbono, né, que são as áreas de... É intensidade. Esse aqui é um pouquinho menos, perdeu um pouco menos, porque acho que deve ter arborização, alguma coisa, né, no meio. E essas aqui, aí conforme vai ficando mais quente a cor, né, mais densa e quente a cor, ele perdeu mais, né. Então essas áreas aqui foram as que perderam no intermediário, e tem umas manchas que perderam mais ainda, né. Então esse do ponto de vista de carbono. Então acho que isso aqui ajuda a dar aqueles scores, né, para efeito de quantificação. E aqui o trabalho de vocês, que vocês fizeram hoje, né? E aí concluindo hoje, mas assim, embora precise de uma revisão, aqui tá, eu peguei só a provisão e coloquei aqui conforme vocês fizeram, né? Ó, provisão segundo o mapa de uso de 85 e os scores que vocês deram. Na verdade, os scores que vocês deram, não, o score que aquele grupo da Vanessa deu, né? Juntou tudo? Juntou os dois, né? Então é de vocês, né? Então é de todo mundo. Então está aqui, você vê que os scores mais altos vamos pegar eles estão todos dois aqui, né? Então os scores mais altos são esses de cor verde, que deram 116 de provisão, tá? De provisão, e os scores mais baixos são esses alaranjados aqui, né? Para os 2 anos, aqui 85 e aqui 2022. Então você vê que de modo geral a área ela aumentou muito a área de scores negativos, né? Basicamente é isso só que acho que talvez mais de 50%, aí, chegando a 60% de score negativo. De provisão, só provisão, né? Só provisão. Correto. Nesse caso, a provisão única, que seria talvez a pastagem, que seria a carne bovina, ou acho que deve ter ovinos também, alguma coisa assim, né? Então essa não foi tão assim pontuada do ponto de vista de provisão aqui, né? Acho que quantas pessoas um hectare de floresta alimentaria durante um ano? Com essas características. Quanto que eu retiro de alimentos de um hectare de floresta e quantas pessoas eu consigo alimentar durante um ano? E quanto que em um hectare eu colocaria gado, e o gado acho que precisa de 3 anos para crescer e poder ser abatido, alimentaria? Essas são questões que têm que ser pensadas, ou seja, é possível até que a floresta alimente muito mais gente, com melhor qualidade, inclusive, de alimento, que também tem a questão de quanto de nutriente tem lá e tal, qual a qualidade do alimento que eu estou dando, né? É óbvio que se a gente pensar em carne ela é a coisa mais energética que existe, não tenha dúvida. É a concentração de energia total que está ali, né? E nós funcionamos como carnívoros de topo quando a gente está se alimentando do gado. É isso que a gente faz, né? Ou seja, é mais fácil você se alimentar bem com carne, né, e depois de dormir e descansar sem ter que ficar forrageando o tempo todo, como qualquer herbívoro faz, né? Agora, são questões que têm que ser pensadas, né? Ou seja, se eu estou querendo alimentar
mais pessoas, não sei se seria o gado. Se fosse agricultura com milho, aí sim. Aí é possível que eu tenha mais forma de alimentar. Agora, gado, já não sei. Essa é uma questão que eu tenho, uma pergunta que eu faço, né? Ou seja, quanto que uma floresta teria de vários diferentes tipos de alimentos. O problema é que a gente não usa a floresta como o indígena usa. Essa é a questão. Ou seja, você come lagartas. Eu aprendi a comer lagarta em floresta com indígenas. Saber qual podia comer e quanto podia comer, porque algumas você comeu uma vez só e um pouquinho só, né? Mas é altamente energético, lagarta é altamente energético. Né? Então, eles se alimentam de tudo, ou seja, é um Carrefour que eles têm ali quando eles entram dentro da floresta. Nós não. Então tem todas essas questões, né, que são culturais e tudo mais. Se a gente aprendesse a se alimentar realmente, a gente ia encontrar, pô, imagine quanto que tem de nutriente, quanto que tem de proteína dentro de um fungo. Quando a gente faz shiitake lá, vocês sabem que aquilo lá é carne. Né? As pessoas não estão acostumadas a pensar dessa forma, então não se alimentam dessa forma como deveriam. Poderiam encontrar muito mais alimento em um hectare de floresta, sem dúvida nenhuma, alimentar de melhor qualidade muito mais gente do que gado. Isso eu acho que eu não tenho dúvida em relação a isso, pelo que eu já li. Agora, com relação já a milho, milho ou qualquer outra agricultura, talvez não funcione assim. Mas não funcione assim de forma quantitativa. Qualitativa, ainda é floresta. Tá? Em termos de número de nutrientes que eu vou encontrar lá, das diferenças e tudo mais. Né? E a questão também que a gente pensa na resiliência. Né? Ou seja, a resiliência é quando você tem uma alta diversidade de espécies alimentares e que se um ano fica mais seco ou mais chuvoso, você ainda vai ter alimento lá dentro, enquanto que o milho vai para o brejo, né? Porque simplesmente, se ele tiver um pico lá de problema de climatológico, ele simplesmente falha a agricultura toda ali. Porque é baseada muito, inclusive, em um quê? Aquilo que a gente chama de baixa sustentabilidade, ou seja, eu tenho que tutelar tudo aquilo que eu crio e faço melhoramento genético. Quanto mais melhoramento genético eu faço, maior a minha tutela sobre aquele tipo de alimento. Eu tenho que dar vacina para o gado, eu tenho que colocar produtos agrotóxicos para o milho, eu tenho que tutelar ele o tempo todo. Se você for fazer o balanço, você vai ver o quanto que é negativo. Né? Então é isso. Quer dizer, remete a essas questões que a gente tem que pensar, né? Não é assim tão simples assim. Né? Teria que fazer alguns estudos aí. Já tem alguns estudos, né? Tem um camarada chamado Gentry, que ele fez um estudo, é antigo inclusive, mas é um dos melhores que eu vi, da Amazônia peruana, e mostrou que em 1 hectare de floresta você tem muito mais alimento e é muito mais sustentável manter 1 hectare de floresta do que manter 1 hectare com gado. Isso ele já mostrou. Né? A gente entra na floresta, né? E a gente só vê a castanha e o açaí, né? Aí os outros frutos você pisa, né? Você nem olha, né? Então essa seletividade, né? O que a gente precisa, né? Opa, tem o cumaru aqui, né? Vamos ver o cumaru, o que dá pra gente aproveitar do cumaru, né? Opa, aqui tem outra espécie aqui, né? Vamos ver o que a gente dá para aproveitar dessa polpa desse fruto, né? Então a gente acaba pegando só essas espécies nicho, né? E aí não aproveita bem as outras espécies que a gente poderia estar se alimentando dela, né? Que não estaria o problema da carne, né? Muito energético, né? Vamos dizer assim. A perda dele aqui está mais no desmatamento. A cidade, conforme você falou, ó, a cidade, os scores já foi positivo, ó, embora a cor aqui está um pouquinho alaranjada, né? Mas já está positivo, o restante tudo positivo. Né? Isso em 85. Aí, cadê o outro? Ah, é o de regulação. Vamos ver o de regulação. Apareceu já? Tá cá. Carregou? Acho que já, né? Deixa eu desligar. Eu vou desligar o de baixo, que aí a gente tem certeza que...
Pronto, agora sim. O de regulação aí já aparece 2 negativos, né? Ó. A cidade perdeu, né? A cidade, a parte urbana perdeu e as pastagens, né? Isso em 85. Aí quando você traz para 2022, aí só espacializa diferente, né? Isso. Claro, vou entregar de volta para vocês, analisar novamente, né, deixa eu ver onde é que eu pus minha caneta aqui. Oi. Mesmo a gente tendo, né, essa visão da diversidade de alimentos que a floresta dá e do potencial que ela tem de energético, a realidade hoje, né, da alimentação está, estou praticamente repetindo o que você falou, né, tá focada na questão da proteína e tal. E aí, para que esse mapa represente um pouco mais o momento atual, sem deixar de considerar toda essa questão conceitual, cabe a gente, mesmo com esse entendimento, revisar toda essa questão da agricultura e da pecuária, porque ela, de fato, atualmente, ela é a maior provisão de alimento. Ou não, assim, porque a gente não tem esse gradiente para dizer assim, quanto a floresta me dá e quanto a pecuária me dá, para eu fazer uma avaliação bem criteriosa, né? Para a gente pensar numa população do tamanho do Rio Branco, esse que é a questão, né? Ou seja, mas aí eu acho que seria a questão entre pecuária e agricultura. Tá? Agricultura, tipo, se você está usando milho para produzir proteína animal, é outra história. Você está caindo no mesmo erro do que produzir o animal lá no pasto. Tá? Você quer alimentar todo mundo? Não tem outra saída no mundo, né? Você quer alimentar todo mundo? Esqueça a carne. Esqueça a proteína animal. Vá para a proteína vegetal. Né? Ou proteína, pelo menos, né, de fungos. Né? Você vai trabalhar de uma outra forma. Ou proteína do que está sendo trabalhado muito agora, que é produzir proteína através microbiológica, que é o futuro. Né? Que se pretende no futuro é basicamente isso. E não associar a proteína animal, porque ele é muito caro. Né? É muito caro para manter todo mundo. Né? Então, essas questões têm que ser pensadas. É que eu fico preocupado pelo seguinte, né? Se a gente está fazendo um exercício para o curso, como a gente está fazendo o exercício, é uma coisa. Se a gente está querendo fazer um exercício no qual a gente vai aplicar num plano de manejo, aí a gente começa a ter que mudar um pouquinho isso aí. Aí a gente tem que pensar melhor no que a gente está fazendo. Senão, por quê? Qualquer coisa que você vá fazer aplicado, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, porque é claro que você vai ser criticado, óbvio, né? Isso é normal. Né? Agora, uma crítica porque a gente fez, se a gente estava fazendo um exercício no qual, quando a gente faz o exercício, a gente sabe que a gente está cometendo uma série de erros, mas a gente não está preocupado com os erros. Pelo contrário, a gente está aprendendo com os erros. É diferente, porque eu estou fazendo um exercício em classe, aprendendo com os erros. Outra coisa é, eu vou aplicar isso aí numa coisa que vai definir política pública. Aí, peraí, aí a gente tem que pensar um pouquinho melhor, porque aí isso aí vai ter um desdobramento maior lá no final. E daí, se vier uma política pública errada, a gente cometeu esse erro e sabia que estava cometendo. Então, por isso que eu penso que a gente tem que dar uma reanalisada no todo para pensar. Agora, se a gente pensar do ponto de vista qualitativo, aí eu tenho certeza, pode manter do jeito que está, porque a gente vai ter, em termos de qualidade alimentar e tudo mais, os produtos que tem dentro da floresta, em termos de sustentabilidade, são muito maiores do que a gente tem fora dela, do que a gente tem produzindo em qualquer sistema agrícola, com baixíssima diversidade. E com obrigatoriedade que, na verdade, não se coloca no papel, que é todo o subsídio que a gente dá para poder ter o alimento. É um subsídio enorme. Para o gado, a gente precisa estar vacinando o tempo todo, a gente tem que estar dando. Para a galinha, antibiótico que vai junto no galinheiro. Né? É toda uma questão de qualidade péssima, na verdade, que a gente está alimentando a população. E a gente tem que saber disso. Né? Inclusive, a maior parte das superbactérias é exatamente por causa disso, porque a gente está se alimentando mal. Se a gente fosse partir para sistemas florestais, tem maior possibilidade. Isso, exato.
Isso, a gente... Isso. Não tem essa análise para poder... Não, com certeza. Em termos de potencial, a gente não está errado. Isso que eu quero dizer. O potencial dos serviços ecossistêmicos, a gente não está errado. A maior parte dos serviços ecossistêmicos estão em áreas com alta diversidade biológica, ponto final. Se é isso que a gente está... Então, isso tem que estar muito claro, exatamente, tem que estar muito claro metodologicamente para poder explicar. Olha, na verdade, a gente não está olhando, né, a quantidade de alimento que está sendo produzido e tudo mais, está olhando a diversidade. Não, porque no caso, se a gente está colaborando, né, com o plano de manejo da APA, é esse pessoal que vai estar da APA, e daí a gente tem que falar para ele, ó, peraí, isso aqui era um exercício, primeiro era um exercício de classe, de um curso, né, e a gente quer contribuir, obviamente, com o plano de manejo. Entretanto, para realmente ter feito um exercício, ter feito o trabalho, vamos dizer assim, seria um outro patamar, a gente teria que estar fazendo análise, é um outro trabalho, né. Isso tem que estar... Acho que é. Ah, não, automaticamente não. Ué, porque o que a gente vai chegar? Na verdade, a gente pode ter um mapa para cada um daqueles 65 serviços ecossistêmicos, ou, se agora a gente fizer uma revisão, mudar, né, qual o número de serviços ecossistêmicos que a gente vai ter. E o que a gente vai ter, depois somando, inclusive, com as áreas de carbono, mais as áreas de infiltração e etc., é ter um mapa final, que é a somatória potencial de todos, quer dizer, potencial
de encontrar todos os serviços ecossistêmicos, mostrando as áreas hotspot, ou seja, onde que estão essas áreas. E aí, a partir daqui, né, o que a gente pretende aí na quinta e sexta-feira é definir o quê? Diretrizes, né, Estevão? Daí vem a questão do planejamento estratégico que a gente vai estar discutindo amanhã à tarde. Né? Definir diretrizes e ferramentas do que deveria ser feito para aproveitar melhor o potencial, recuperar áreas no qual existia um potencial e hoje já não existe mais, né? Por exemplo, as áreas de infiltração, etc. Né? Recuperar áreas e o que desenvolver outros tipos de serviços ecossistêmicos que têm o potencial, mas esse potencial não está sendo desenvolvido ainda. Sendo que isso também é uma outra coisa, ou seja, a gente tem potencial, a gente não tem serviços ecossistêmicos que já estão sendo desenvolvidos e trabalhados. Tá? O que eu percebi na reunião lá de plano de gestor, né, é que há uma expansão urbana, né, há uns loteamentos, né, então vamos dizer assim, essa fragmentação, né, lógico, eu não conheço lá, né, eu nunca adentrei lá, né, então eu não conheço, né, mas tipo assim, eu só observei, né, que há uma quantidade de loteamento, né, o aumento do loteamento, então a fragmentação, se permanecer com essa visão minha, que talvez pode ser que esteja equivocada, né, que eu não conheço lá, né, a tendência é a fragmentação aumentar, né, entendeu, lá da APA, né, olhando só pelo que foi discutido, né, eu não entrei com nenhum questionamento, né, quem estava mais lá para poder participar, né, eu não fazer muito, né, mas para poder aprender e entender um pouco, né, entendeu? Então nas metodologias de cenário, o ponto principal é você separar o que é certo do que é incerto, diante dos seus problemas. O que é certo é o que são as certezas, o que vai acontecer em qualquer cenário. Sempre acontece alguma coisa que permanece no tempo, e você não tem condições de modificar. Outras coisas são as incertezas. Aquilo que você não domina e que pode acontecer ou não. Se você gosta ou não. Mas a realização do plano metodológico de cenários é até que ponto eu consigo pegar essas incertezas, analisá-las, né, e direcioná-las para o cenário mais interessante, né, mais desejado. É isso, você tem que separar o que é certo do que é incerto. E lidar com o incerto, porque com o certo já é certo. Né? Então, quando a gente participou da oficina do plano de gestão, que está sendo elaborado, que eles apresentaram uma prévia, a gente falou que a gente estava fazendo esse trabalho, esse curso, e um estudo, né, que não tinha uma metodologia de coletar os dados de campo, mas que a gente vinha olhando desde o trabalho da bacia, que quando a gente fez o projeto para a bacia, o Ricardo, que é o gestor da APA, participou com a gente da elaboração, Marilene participou também. Então, a gente fez esse olhar para a APA e para a bacia, que tem esse trabalho sendo feito no âmbito do curso. E o que eu imaginei e que eu falei era esse mapa final de potencial de serviços ecossistêmicos. Né? Então, assim, além do método, eu tenho um produto, que é um produto oriundo de uma metodologia de estudo que não fez levantamentos de campo a nível de ter, no nível, por exemplo, que eles estão fazendo o plano de gestão. Né? Então, não teve a gente viu uma área pontual e trabalhou com interpretação de imagem, né? Para fazer a similaridade dos ambientes. Então, esse produto como potencial, e que a gente vai listar certos serviços ecossistêmicos, ele é um produto que pode ser utilizado por eles como um indicativo para o plano de gestão. Eu estou confirmando porque foi mais ou menos isso que eu falei. Aí, eu tenho uma sugestão, então, para a gente avaliar. Não seria interessante a gente
eleger serviços ecossistêmicos principais aí e focar, porque a gente tem uma diversidade muito grande, então fica, né, fica muita coisa para a gente enxergar esse conjunto. Então, daqueles que sejam os principais, que possa contribuir mais ainda, né, pelo fato da gente poder focar mais neles, né, no restante dessa semana e na produção desse mapa. Assim. Era uma das tarefas de vocês ontem. Quando a gente falou de cruzar, não, acabou não fazendo, tudo bem, mas acho que a gente pode fazer ainda, não tenha dúvida. Isso aí a gente vai aprimorando, conforme a gente vai discutindo e vai aprimorando, porque quando a gente cruzou lá a informação de serviços ecossistêmicos versus serviços ecossistêmicos e viu que um serviço ecossistêmico tem uma influência grande sobre vários serviços ecossistêmicos, aquele lá é um dos prioritários. Aquele lá é interessante trabalhar com ele, porque se ele falhar, né, se tiver problema ali, eu vou ter em todos os outros serviços ecossistêmicos, se eu perder aquele serviço. Então, dá para fazer. Outra coisa que a gente pode fazer, que a gente estava discutindo até, claro, né? Às vezes a gente prepara o curso e depende muito do tempo que a gente tem e como é que vai sendo desenvolvido. Se dá para colocar coisas mais, a gente vai colocando, né? Vai incluindo questões, né? Eu acho que a gente já discutiu sobre isso. Eu joguei o papel aqui. Mas a gente sabe, por exemplo, também que os serviços ecossistêmicos, muitos deles que estão relacionados, então, com alta diversidade biológica, dois bons e excelentes exemplos, né, são exatamente controle de pragas por inimigos naturais e polinização, eles estão relacionados à paisagem, e estão relacionados ao tamanho da área natural que eu tenho. Tá? Então, o que a gente tem naquela paisagem, né, como em qualquer outra paisagem, a gente tem lá uma área, lá a noroeste, né? Acho que noroeste, muito grande, de área natural, que já foi feito o manejo, né? Você até comentou, né? Mas que, tudo bem, mas está lá, é a área mais pristina da área. Tá? Quando você trabalha com ecologia de paisagem, você está trabalhando sempre pensando qual que é a área que eu tenho. O que eu tenho ali dentro? Não adianta ficar pensando em coisas muito melhores. É o que eu tenho dentro da área que eu estou planejando. Né? Essa área, a gente poderia falar assim, essa é uma área fonte de propágulos de biodiversidade, porque é onde eu tenho a maior diversidade biológica que tem. Eu tenho vários outros fragmentos, médios, pequenos e grandes. A gente colocou que o potencial para a floresta é 5. Todo mundo está com 5. Só que a gente sabe que esse fragmento aqui, ó, a gente não poderia ter potencial 5 nele, porque ele não tem a diversidade biológica que tem aquele lá. Então, a gente poderia também relativizar isso tudo aqui. Né? Ou seja, retrabalhar isso aqui pensando em tamanho de área e fazer uma análise de tamanho de área e potencial. É outra coisa que a gente pode fazer, que a gente refina. Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que a gente pode também fazer no futuro, é fazer com que esse fragmento fique maior ou que ele seja interligado com a área fonte. Principalmente porque se eu tenho esse tipo de configuração na paisagem, e tenho aqui, tá bom, tem uma estradinha que entra aqui, outra que vem aqui, e eu tenho produção aqui, eu tenho aquilo que a gente chama de spillover, ou de transbordamento, no qual as espécies de polinizadores, embora elas não vivam aqui, elas vêm buscar alimento aqui. As espécies de controladores de praga estão fazendo isso. Enquanto que se eu não tivesse isso aqui, ela estaria fazendo isso e chegaria até aqui, no efeito de borda que a gente chama de efeito em borda inverso. Né? Porque a gente calcula, é óbvio que não, em ecologia de paisagem a gente calcula qualquer efeito de borda. A gente calcula o efeito de borda para dentro da unidade, né, da área, né? Ou seja, eu tenho uma área natural e eu calculo o efeito de borda aqui, falando assim, olha, aqui ó, tem menos diversidade que as áreas centrais. Isso é verdade. Mas o efeito de borda inverso é esse aqui, ó. O efeito que essa área tem sobre a borda imediata que eu tenho. Né? E a gente já verificou, por exemplo, para algumas unidades de conservação lá no interior do estado de São Paulo, que 3 quilômetros da unidade, se a unidade tem cerca de 10 mil hectares, 3 quilômetros, não precisa nem jogar defensivo agrícola.
os morcegos, os hiperparasitas, tudo aquilo que tem dentro de controle biológico faz o controle. Pode deixar a praga pegar, porque depois ela vai ser controlada. Não precisa jogar agrotóxico, você vai gastar dinheiro. Agrotóxico custa muito caro. Aplicar agrotóxico custa caro. Então, agora, se eu tenho esse tipo de paisagem aqui, bem, né, ou seja, com muitas áreas naturais, com vários corredores, etc., eu tenho o quê? Uma paisagem que eu tenho mais resiliência, eu tenho mais capacidade de ter polinização e de ter controle de pragas. E vários outros. Ah, mas também tem problemas. Também tem problemas. Onça, depois que aprende a pegar a res, é moleza, porque é muito mais fácil pegar uma res que pegar qualquer cervídeo. Então ela vai pegar. Só que onça não gosta de cães. Não gosta de áreas abertas, não faz qualquer bobagem. Então a maioria das onças que pegam res são as que a gente chama onça de duas pernas. É cara roubando res. Tá? Isso eu já vi em várias áreas da Amazônia, fiz inclusive vários levantamentos. Daí é a culpa da onça. Né? Então, agora, é claro, tem mortalidade, eu não vou dizer que não tenha, né? Só que os benefícios que uma onça pode trazer para as pessoas são muito maiores do que, na verdade, os malefícios de pegar uma res ou outra. Tá? Bom, mas dá para a gente pensar, né? Se for o caso, de pensar. Eu acho que principalmente para aquilo que a gente vai estar fazendo da questão estratégica, a gente quer aumentar a diversidade biológica, aí depois a gente olha para a paisagem, se está como uma diretriz, né, Estevão? Depois a gente olha para a paisagem e vê o que a gente vai fazer com a paisagem. E daí a gente pode pensar, né, em propostas desse tipo. Voltando lá na área, lá o defensivo, os 3 quilômetros, né, vai estar combatendo o inimigo natural, né, está vindo ao contrário, né, naquela área dos 3 quilômetros lá, que afeta a unidade, né. E o Fernando aí, efetivamente tem, deixa eu soltar. O Dirley. Bom, só retomar aqui, então assim, acho que só retomando uma coisa, acho que importante, viu, Dirley? Do ponto de vista de serviços propriamente dito, né? Que eu acho que pode ser, como você falou, acho que não são dados primários do ponto de vista de levantamentos, mas a gente se baseou em fontes relativamente boas, né? Então acho que dá para usar como alguma base para referência, para dar algum apoio, sim, né? Com as restrições, com as devidas parcimônias aí, né? Então, por exemplo, a gente tem os dados do uso da terra, né, que a gente já discutiu aqui. Deixa eu pegar eles aqui. Opa. Então, tipo esse aqui, né? E tem os dados de 2022, que a gente usou também, né? Está em algum lugar aqui o 2022, eu não, acho que está aqui em cima. Bom, aqui está o de serviço. Bom, então, basicamente, eu tenho esses dois dados, que aí eu usei naquele modelo Invest, né? Que ele estima o total de carbono que tinha, o total de carbono que tem. Então, basicamente, assim, o modelo eu acho que eu apresentei naquela aula online, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei de dados secundários, vou mostrar aqui, ó, essa tabelinha aqui, eu peguei de dados secundários que tem da região, tá? Acho que ele está abrindo. Aqui, ele fica confuso assim, né? Mas faz parte da tabelinha que eu vou mostrar para a gente poder chegar na utilidade, ou nas restrições do uso dos dados, mas que eu acho que esse aqui não. Então veja, esses dados aqui, eles têm aqui, ó, o uso da terra. Isso aqui faz parte daquele modelo Invest, né? Então ele entra aqui com o nome do uso da terra, entra com a quantidade de carbono acima do solo, com a quantidade de carbono abaixo do solo, com a quantidade de carbono no solo, com a quantidade de carbono da matéria morta que tem no solo, né? Tipo da liteira, daquela região, né? Bom, aí esses dados eu peguei de dados secundários, que a gente não fez levantamento de campo. Posso.
Tá ruim de ver, desculpa. Isso, não especificamente daqui, exatamente, porque eu peguei daqui. São levantamentos que tem um levantamento da NASA, tem vários levantamentos de carbono aí, né? Aí eu peguei quanto tinha de carbono na floresta daqui. Isso aqui é carbono, não é biomassa não, tá? Isso aqui é carbono. Então, ó, a da floresta acima, no solo, abaixo do solo, no solo e na biomassa morta. Aí essa formação savânica, que na verdade não tem aqui, mas eu considerei como se fosse... Tem carbono no solo, da matéria morta, né? E abaixo do solo seria o que está não incorporado no solo, mas tipo raízes, as coisas que, né, que estão ali, né? E carbono acima do solo, tá? Bom, e aí para cada um deles, aí na área urbana tem várias opções lá, se tem uma área arborizada, se tem uma área toda com concreto e tal. Bom, eu peguei uma média, né? Bom, então, por isso que eu estou falando, são dados que, acho que o Delprete falou, né? Tem que ser usado com parcimônia, com cuidado, mas é um ponto de partida. Bom, isso tudo aqui a gente botou no modelo, né, que a gente já discutiu na aula online, né? É esse modelo aqui. Esse modelo, então, você entra com o nome do arquivo que você vai sair, entra com o uso da terra antes, o uso da terra agora, né? Ou se quiser fazer para o futuro, faz também. Entra com aquela tabela aqui, tá vendo? Ó, aquela tabelinha entra aqui, né? Se quiser eu rodo rapidinho só para o exercício ficar mais real aqui, né? Então, veja, ó, acho que eu tenho aqui os dados do uso da terra, está aqui, quer ver? 1985, né? De uso. Essa plataforma é de uso público, é da universidade, não é de uma universidade americana, se não me engano, né? Aqui entra aqueles cálculozinhos que eu coloquei, tá vendo? Aqueles cálculos do carbono. Aí entra com aqui está como uso futuro, mas eu estou botando o passado e agora, né? Para a gente poder estimar quanto tem agora, né? Então eu vou mostrar só para você ver, porque é o que vai dar suporte para esse tipo de discussão. Eu acho que o trabalho como um todo e talvez alguns serviços específicos, como é o caso do carbono, que é uma coisa que está em voga agora, né? É como o caso da inundação ou da infiltração, que também é uma necessidade local, e eventualmente outros que a gente podia destacar entre hoje até quinta, para mostrar na sexta, né? Para eles verem para coisas que são mais, que acho que sensibiliza mais, embora o contexto acho que é importante ser levantado também, né? O preço do carbono, estou botando o preço $5 dólares a tonelada, mas tem casos dele chegar até 30, se você botar o apelo social, aquilo que a gente já discutiu também lá atrás, né? Estou botando 5, que é um preço assim bem conservador, eu acho, né? A taxa, aqui a taxa de mercado que eles usam, que é uma taxa, é 7% ao ano, a taxa de juros para você usar o carbono, né? Agora e não usar no futuro e tal, alguma coisa para vir. Aqui também o preço, estou assumindo que o preço não vai variar. Eu acho que o preço do carbono deve subir, mas estou botando como se ele não fosse ser alterado, né? Pronto, colocou isso, você roda o modelo. Deixa eu só botar o nome desse modelo aqui, que é o da teste, só para você ver quanto que vai dar de valor de carbono aqui para essa área. Teste, curso, né? Eu já rodei ele, tá? Mas eu vou rodar de novo agora só para... Então, você entra com os dados do uso da terra, os dois usos da terra, entra com aquelas taxas, entra com a quantidade de carbono que tem por uso da terra. Roda, aí o modelo está rodando, ó. E terminou, ele já está com a estimativa aqui, ó, para a gente... Vai ser essa aqui, teste, reporte, curso, tá vendo? Aí vocês vão ver quanto é que deu. Isso aqui acho que é importante mostrar, não é só... Acho que são coisas que sensibilizam mais, mas acho que o contexto é importante ser mostrado, né?
porque senão a gente fica míope, né, com a visão, né, Salatiel? E é isso que a gente tentou no curso, sair da visão míope, que normalmente se fala, vende água, vende carbono, mas não é só isso, a gente tentou ir além disso, né? Aqui está o... tá aqui, ele está aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. Então tá aqui, ó. Entre 82 e entre 85 e 2022, a área perdeu 2.319.812 toneladas de carbono. Ela perdeu isso aqui pelo desmatamento que ela. E eu estou considerando que quem entrou ganhou alguma coisa. O pasto tem carbono no solo, tudo. Né? Então isso aqui é o balanço, né? O delta, né? Entre uma coisa e outra. Ele perdeu de. Isso, ele tinha e saiu para uma coisa e foi para outra. Ele não só tira, né? Ele coloca o que tem também, né? E aí daria, em dólar, a $5 a tonelada, daria 11.454.000 só de carbono. Em 35 anos, né? Do 22 para 85, dá um pouco mais, né? 30 e poucos anos, né? Esse aqui, se você tivesse floresta e fosse vender carbono, você teria esse dinheiro hoje aí, né? Se essa área toda tivesse floresta, né? Então você teria esse dinheiro aí hoje. Não, na verdade você teria mais, né? Porque você teria esse que você perdeu, mais o que tem, né? Mais o que tem. Isso aí foi perdido. Esse foi perdido. $5, né? Multiplicando por real, é. Não, na área toda. Assumindo a área que foi desmatada, porque a floresta está... Sem fazer nada isso aí, né? Só se tivesse mantido a floresta, que você estaria com o serviço de filtração funcionando, com a biodiversidade, com a produção de chuva. Exatamente. Entendeu? Aí, é lógico, eu acho que essa estimativa é conservadora, eu acho que tem mais carbono do que isso aí, tá? Mas eu acho que está... É conservadora, eu acho que então, assumir 70 toneladas para a floresta, eu acho pouco. Eu acho que tem mais, mas... Eu peguei os dados mais conservadores. Né? Mas então, de volta ao que você falou, deu para estar correto. Acho que tem que usar com parcimônia, mas é uma referência. É uma referência secundária, né? Então. E não importa, eu acho que o que menos importa é essa conta que eu fiz aqui. O que mais importa é o que importa é que a gente tem um número bem conservador que mostra a perda e com essa ressalva que você colocou. Não está se considerando todos os outros serviços agregados aí que têm um valor de qualidade de vida, né? A chuva ia ser uma coisa que venha trazer algum benefício financeiro, inclusive, né? Para quem produz chuva, o estado que tem mais floresta e tal, essa área já perdeu essa oportunidade, né? Porque essa oportunidade já se foi, uma boa parte, né? De produzir chuva, se fosse esse o caso, de vender serviço para produzir chuva. Não toda a área, mas uma boa parte poderia ter ficado, e ela tem mais de 50% desmatado, né? Pelo menos 50% poderia estar cumprido com essa função. Se fosse pelo Código Florestal novo, 80%. Entendeu? Então são coisas que foram perdidas aí, né? E eu penso que a gente tem que, né, até sexta, alguns desses recortes a gente ir colocando eles, sistematizando eles como um produto final, que não seja para o plano de gestão, mas do fechamento do curso, né, com esses recortes, né? Eu acho, Dirley, que é essa priorização daquela lista dos serviços, né? Aí a gente senta o grupo, né? Prioriza dos 65, são 5 importantes, são 10, né? E aí fazer aquele olhar mais crítico lá, né? Com relação aos outros usos do solo, né? Diminuir, né? Tem aquele mapa de prioridade de
infiltração. Eu estou olhando míope, eu não estou olhando ainda tudo, não. Estou olhando. Então, tem esse do carbono que mostra onde é que você tem as grandes perdas, ou seja, aí vai ter o outro que mostra onde tem a prioridade de infiltração, que perdeu-se muita infiltração, capacidade de infiltração. Então, são áreas que deveriam ser recuperadas de alguma forma, que poderia juntar ao útil ao agradável, recuperar junto com o carbono, né? Recupera a infiltração e carbono, e biodiversidade, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê que vem junto, né? Toda a área, provavelmente não, mas talvez beira de rio, margens, né, de beira de rio, talvez pastagens, mudar o enfoque da pastagem, uma agropastoril, um sistema agropastoril, entendeu? Algo assim, são mudanças, né, que você vai fazendo que poderiam melhorar muito, né? Isso, mas acho que a APP, eu não tenho dúvida, né? Seria uma prioridade, né? Lá em cima, né? Recuperação de APP. Na discussão do plano de gestão, tinha alguns moradores, né? Acho que 2 ou 3 lugares diferentes. Não sei se tu lembra, Jane, tinha uma moradora que falou que ela mora já perto do Igarapé. Então, ela tinha a área de floresta e a área dela. E aí entrou uma pessoa vendendo aquela área de floresta que é justamente a APP. E aí veio novas pessoas que se instalaram ali, na APP, e desmataram. Então, assim, a pressão é enorme, aí não tem, né, não existe controle sobre isso. Em vez de ter ganho, a gente tem perdas, né? Bom, Então, a ideia é essas coisas, essas ideias, de a gente passar naquela matriz lá, fazer qual é o potencial, quais são os potenciais da área, dos serviços, né? Quais são as ameaças aos serviços, enfim, fazer um escrutínio, porque a partir disso a gente consegue, a gente pode passar boas ideias para o pessoal. Tá? Esse é o ponto central da gente passar produtos, óbvio, passar alguns produtos para eles e passar algumas ideias. Rever isso que o Jânio acabou de falar. Rever a lista, né? Priorizar. Olha, bom, já tem 2 aí que são prioritários, né? Porque tem modelos, inclusive, está rodado em modelo. Como o Heraldo falou, ele é conservativo, inclusive. Se o cara falar alguma coisa, fala, não, peraí, é muito mais do que isso. Né? Isso aqui é uma brincadeira só, isso aqui é o começo do começo, porque provavelmente se for fazer uma análise real, o valor vai ser muito maior, ou seja, o que perdeu é muito maior. Isso sem pensar que a gente poderia avaliar, eu nem sei se tem ainda, o pessoal já tem o pessoal da Defesa Civil, o valor de custo que foi essa última cheia. Né? Porque ele já tem uma estimativa. Só isso aí dá para imaginar, porque muitas vezes você olha, na verdade, perdas para estimar valores do que seria se a coisa estivesse andando bem e não tivesse aquela perda lá. Né? Então, às vezes você estima um valor ecossistêmico a partir da perda, que nem está fazendo aqui com carbono. Né? Ou seja, se não tivesse ocorrido a cheia, quanto que eu teria economizado? Né? Então, se eu tivesse a bacia hidrográfica em perfeita condição de funcionamento, não quer dizer que não vai ocorrer uma cheia, tá? Não quer dizer. Mas é claro que um dos serviços ecossistêmicos, que às vezes nem está ali, é o serviço de atenuação de eventos climáticos catastróficos, é o nome do serviço ecossistêmico. Né? E como que se avalia esse serviço ecossistêmico? Se vê perda de serviço ecossistêmico quando você tem a catástrofe. Né? E é claro, liga a catástrofe, se eu tivesse infiltração de toda a área, eu teria, né, uma atenuação, não teria toda aquela cheia lá. Então, essas coisas que tem que ir avaliando. Tem coisas que dá para serem feitas, a gente pode, hoje ainda, né, e amanhã, uma parte da manhã, fechar esses serviços ecossistêmicos que a gente vai focar, né, que são os prioritários, né, fazer rapidamente a mesma matriz que a gente fez, né, só com esses daí, e daí colocar no papel para fazer aquilo lá, né, ou seja, fazer a soma de todos eles para dar um produto final de quais são as áreas potenciais de serviços. À tarde, né, ou no início da manhã, né, no final da manhã ou à tarde, fazer a matriz,
né, fazer o planejamento estratégico, vamos dizer assim, olha, o que a gente quer para o futuro, qual é o cenário que a gente quer para o futuro, o que a gente deseja que aconteça, né, e tentar espacializar esse cenário. Porque daí a gente vai espacializar usando o quê? Serviços ecossistêmicos. Onde é que estão as áreas potenciais? Onde é que estão as áreas mais importantes? Se ali foi decidido, e óbvio, né, vai ser decidido a necessidade de recuperação de áreas para poder manter carbono e manter áreas de infiltração para não ter cheias, etc., né, aonde estão essas áreas principais? Então, aí, através desse mapeamento, a gente coloca. Então, acho que dá para espacializar e definir as diretrizes, quais são as principais ferramentas, né, do que deve ser realizado, pagamento por serviço tal e assim por diante, né. Acho que é isso. O Estado... Oi? Não, não. Não, o Estado, o país, não, mas vamos pegar o Estado. O Estado tem problemas, tem vários potenciais, mas o problema do curso em si, que a gente focou, foi uma área. Essa área tem um problema grave, né, que é a questão da inundação. As causas são mais ou menos conhecidas, né, um pouco da expansão urbana sobre áreas que não poderiam ser ocupadas e outra parte de áreas que foram alteradas e perdeu o potencial de prestar alguns serviços ecossistêmicos. Então, acho que isso está posto. O que se perdeu financeiramente dá para se calcular, o que se ganhou financeiramente dá para se calcular também, que provavelmente a pastagem não é difícil, a pastagem, os usos que foram implantados aí, dá para se estimar o que se ganhou. Agora, a questão é para onde foi, né, o ganho, né? Quem ganhou e quem perdeu na inundação, quem perdeu com os outros benefícios dos serviços que deixaram de ser prestados. Bom, mas isso aí parece que Inês é morta, né, nesse sentido, mas o problema continua e você tem que trabalhar no reverso. Um problema, uma questão que vai ter que ser abordada, a questão da ocupação urbana, que tem que ser melhor planejada, e as expansões futuras que eventualmente forem ocorrer, né? A segunda é o reverso, né? As áreas, quer dizer, a área da bacia de São Francisco, ela tem que parar agora, não pode ser alterado mais nada. E aí começar um processo reverso de recuperar algumas áreas e de mudar o uso de outras. Eu estou já especulando potenciais alternativas, que eu imagino que deveria ocorrer na área, né? E que aí tem que ser discutido melhor, né? Tem que ser discutido com quem mora também, com quem vive, com quem... com a política também, que quem mora também precisa de, sei lá, de algum benefício, né? Imagino que os produtores, que nem a gente visitou lá dos consórcios, eles devam ter algum benefício pela atividade que eles exercem. Então, pensar em pagamentos de serviços ambientais para incentivar algumas atividades, né? Para incentivar a recuperação de áreas e assim vai. Mas eu acho que é por aí. Agora, eu acho que tudo isso aqui, acho que é importante para a gente botar na mesa e ver o que aconteceu, né? Para olhar no próprio nariz e ver, né? Não ficar apontando o rabo dos outros e ver o que cada um mexeu, né? Que cada um alterou. E aí você consegue ver direito, né? Então, lógico que acho que pasto trouxe benefício do ponto de vista econômico, trouxe, né? O Estevão fez a análise, né, do PIB, né? Do PIB agrícola, né, de vários anos aí, né, quanto que contribuiu a pastagem também, né, tem até isso aí também, para ter ideia de quanto que a pecuária contribui. E, no caso, quanto que está prejudicando também, do ponto de vista da expansão, né. Acho que tem bastante munição para ser discutida aí, né. Vamos botar a mão na massa, então? Eu vou só pegar o computador com essa. Tá.